Rino Levi, filho de italianos imigrantes, teve sua formação básica em São Paulo e a superior na Itália. Após passar pelas escolas de Milão, Belas Artes de La Brera, deixou Lombardia e partiu em 1921 rumo a Roma, para conseguir seu diploma de arquiteto, depois trabalhar para Piacentini. Voltou ao Brasil em 1927, um ano após conseguir seu diploma, para substituir Warchavchik na Companhia Construtora de Santos, juntamente com seu colega russo e de formação romana. Foi o único partidário decidido a uma reforma arquitetônica antes do início da Segunda Guerra Mundial. Levi defendeu o valor plástico e o caráter individual da arquitetura, sendo menos influenciado por Le Corbusier que seus colegas brasileiros, devido ao vínculo com um país europeu de alta tradição cultural. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sede Sapientiae, revela sua concepção moderna em técnica e estética. A simplicidade e nudez de edifícios acomodados a um pátio mediterrâneo, através de princípios de uma composição rítmica. A alternância de pilares com painéis de vidro traduz jogos de luz e sombra em variações de profundidade. Lamenta-se apenas o emprego sistemático da tonalidade ocre para revestimentos. Referência à cidade eterna que não convinha à arquitetura austera. O mesmo defeito surge no prédio de apartamentos Prudência, que é do ano que Levi aceita Roberto Cerqueira César como sócio. Obra considerada como modelo de flexibilidade devido à disposição de cômodos. Mas o abuso de cores escuras não valorizou a obra no caráter plástico. Considerada a obra-prima desse gênero foi o edifício Seguradora Brasileira, que se compõe em 2 blocos de moradia de 14 andares ligados por um corpo central destinado a serviços e elevadores, erguido sobre uma plataforma jardim, e abaixo 2 níveis de loja viradas para a rua e uma garagem subterrânea. A separação desses 2 grupos é bem marcada, mas sua união é assegurada por sua estrutura. Da coluna inferior às paredes laterais sustentadoras, o atravancamento é reduzido e se adapta perfeitamente. Nas fachadas, o desencontro de janelas e peitoris evita monotonia de faixas horizontais uniformes. Uma das preocupações de Levi e seus associados foi a proteção contra excesso de isolação. Venezianas e persianas de madeira para edifícios de habitação, brise-soleil para arranha-céus destinados a escritório. A utilização do brise se deu mesmo à progressão de materiais como vidro refratário, material considerado por eles oneroso e insuficiente. Levi não era averso a progressões, mas sensível a elas, como para a adoção do pano de vidro para as fachadas do Banco Sul-Americano, na Avenida Paulista. Levi e Cerqueira César construíram sua reputação internacional devido a seus projetos hospitalares. O mais notório é o Instituto Central do Câncer em São Paulo. Soluções para a circulação interna devido à forte inclinação do terreno. A segurança de orientação e ligação dos 3 blocos, harmonizados apesar da diferença de tamanho. A mesma notoriedade não foi aplicada ao caráter estético. Galerias aéreas em rampas que unem os 2 blocos principais, convinham mais às fábricas. O coroamento deitado do corpo central, embora inteligente, remete a fortificações medievais. Os sucessos do arquiteto se deu quanto à qualidade plástica e resultava da exploração de materiais escolhidos e utilizados conforme o programa tratado.
Não é de se assustar que a arquitetura industrial foi onde conseguiram as soluções mais brilhantes. Como visto no galpão da plantação, que exigia grandes vãos e foram concebidos através de varas de aço comum e concreto armado. Os arquitetos com a mesma perícia, projetos de dimensões mais modestas. A Leiteira Paraíba, situado em uma fazenda em São José dos Campos, trata-se de uma construção muito simples, com uma base de pilares finos e uma cobertura fina em cimento armado. Conforme a necessidade plástica, espaços livres alternam com partes semi-fechadas e inteiramente fechadas. Inteiramente fechadas. A ausência de revestimentos da fábrica rural, a austeridade de um edifício industrial. O véu de concreto traz originalidade à cobertura. É engrossado em seu prumo a fim de assegurar sua estrutura, mas ainda assim não é visível. O isolamento térmico impermeabilização é dado por 20 cm de palha de arroz e telhas onduladas de fibrocimento. Tais estruturas são mascaradas por uma platibanda de concreto bruto que faz a manutenção da unidade de estilo e material. O último projeto de Rino Levin anterior à sua morte foi o Paço Municipal de Santander. O autor do projeto, premiado no concurso instituído nessa ocasião, conceberam-no situado sobre uma praça elevada, circundada pelos 3 edifícios políticos, escritórios da Prefeitura, Câmara de Vereadores e o Palácio da Justiça. Referência à Praça dos 3 Poderes da capital federal. O programa também constituía-se de um teatro situado propositalmente fora da plataforma, em um nível mais baixo a fim de não atrapalhar a ênfase aos 3 edifícios representativos. O arranjo da praça levou à restauração do desnível do terreno por meio de patamares que contribuem esteticamente dentro de perspectivas estudadas. As plataformas artificiais superpostas substituíram o serviço de terraplanagem. É claro que a arquitetura não é tipicamente formal, como a de Brasília, mas nem por isso deixa de fazer referências a Niemeyer, como a disposição da cúpula que remete ao Palácio do Congresso e a inspiração pela Catedral. As obras de Rino Levin transpondem continuidade conforme vistos em seus grandes edificações, orientado por princípios racionalistas. Mas suas residências elegantes são motivos de muitas revistas sublinharem o caráter introvertido e sua relação íntima com a natureza e a arquitetura. O primeiro sucesso do gênero foi a Casa do Arquiteto, localizada em um dos bairros Jardins de São Paulo. Rino opta por uma obra de um pavimento, ocupando a maior parte do lote, tratando tal como se fosse todo fechado sobre si mesmo, onde edifícios e jardins integram-se intimamente. Observa-se que todos os cômodos dão para um dos 3 pátios internos, referência ao pátio mediterrâneo explicado pela formação italiana do arquiteto. A partir disso, explica-se também a existência do brise soleil das galerias abertas que são ladeados pelo jardim principal. Esse ambiente torna-se então ao mesmo tempo arejado e abrigado, fazendo a transição de um ambiente interno e íntimo para um local aberto e com uma verde presença, e com um verde presente. Há uma harmonização de 2 criações puras do espírito humano. A flora sempre como complemento da construção. Ela não condiciona, adicionado ao uso de materiais artificiais contemporâneos, como telhas de fibrocimento e cobogós de concreto.
Existe a preferência do uso de materiais pré-fabricados e a exposição do material. A planta adotada foi orientada pela preocupação com os materiais, tracejada perificamente, seguindo a lógica distributiva. Os mesmos princípios e espíritos aperfeiçoados podem ser encontrados na casa de Milton Cooper. A localização do lote, um cruzamento de duas ruas, levou Levi e Cerqueira César a retomar a solução anterior, fazendo da calçada e dos jardins externos um único corpo, já que a residência era encarada como uma unidade autônoma. Suas fachadas simples acobertavam uma casa que, mesmo com sua disposição aparente inversa de cômodos, não te faça querer mudar algo. A fachada lateral é mais homogênea, com o telhado de uma água que deixa perceber o anexo das áreas de serviço, já que sua função é reduzida a um simples anteparo. O significado para tal proposição é claro: funcionalismo declarado, sobriedade absoluta e ausência de pesquisa e essência estética. Em compensação, ainda dotado de simplicidade, o interior da residência se mostra mais requintado, móveis fazendo a divisão dos ambientes ao invés da alvenaria. Mas o grande êxito se dá na continuidade interior-exterior que leva à fusão dos dois ambientes. O salão e a sala de estar formam um só corpo, com jardim devido às grandes portas de correr de vidro. Porém, a privacidade é preservada pelo fechamento desse prolongamento através de um jogo de paredes e pérgolas. Esse efeito de jaula de traçado geométrico trazem um jogo de luz e sombra unidas a funções psicológicas e práticas exercidas. A Casa Castor Delgado Pérez, escolhida como projeto para a fabricação de maquete, oferece a síntese mais perfeita. Comparada às tentativas anteriores, sua fachada principal abriga garagem e dependências de serviço, mas agora com oposições vivas de volumes e cores, uma estética racionalista um pouco mais agressiva. A parede vazada de área de serviço entre o branco nítido das paredes cheias e o vermelho da cerâmica. O retorno ao pátio mediterrâneo é conjugado com o jardim particular promovido de pergolado. O cômodo central consiste em um longo espaço sobregado, ladeado por dois pátios que oferecem o prolongamento da vegetação. Marca-se então o ápice da natureza e arquitetura. Existe, portanto, uma unidade nas obras de Levi, seja edifícios ou residências. O caráter especial das casas urbanas deve-se à imposição de ordens estritamente racional. As casas voltadas para si mesmas revelam a origem e a inspiração mediterrâneas, fornecendo uma flexibilidade do racionalismo, estilo apto a resolver problemas diversos sem se fixar em um estilo pré-estabelecido. Obrigado.